Olá, gente, então vamos lá, mais um tema aqui. Lei excepcional ou lei temporária? Qual é a questão aqui? O que você tem que ter em mente? A lei, ela serve para vigorar por prazo indeterminado. A lei, ela vai estar em vigor até que venha uma outra lei, uma lex posteriori, e revogue ela. Ou porque fala de forma diferente do que a anterior, ou porque expressamente a revoga. Então, sempre que tiver uma lei, ela vigora por prazo indeterminado. Quando vem uma outra lei posterior que ela fale sobre essa mesma matéria, ainda que ela não fale expressamente que está revogando, ela sendo contrária, ela vai revogar. Lex posteriori, derogat anteriori. Agora, existem as leis excepcionais ou as leis temporárias. A lei excepcional é aquela lei que deve vigorar enquanto tiver uma circunstância. Enquanto tiver uma circunstância, enquanto aquela circunstância específica ela estiver acontecendo, essa lei vai estar em vigor. E a lei temporária, por determinado prazo. Enquanto uma circunstância ocorrer, essa lei excepcional estará em vigor. Enquanto tiver um determinado prazo, que a própria lei vai dizer, essa lei vai estar em vigor. Dois bons exemplos é o Código Penal Militar e o Código Eleitoral. Explica isso melhor, André. O Código Penal Militar, existe um capítulo específico do Código Penal Militar que ele fala dos crimes de guerra. Então, os crimes de guerra. Existem os crimes ocorridos durante a paz, tempo de paz, e os crimes ocorridos durante a guerra. Então, quanto tempo dura uma guerra? Não sei, é uma circunstância. E o Código Eleitoral? O Código Eleitoral fala dos crimes ocorridos durante as eleições. André, esse período das eleições, um crime de boca de urna, por exemplo, só pode ser cometido quando? Só durante aquele período que compreende as eleições. Significa dizer o seguinte: a lei excepcional ou a lei temporária é a mesma regra, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as suas circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, qual é a questão aqui? A questão aqui é que nós estudamos o artigo 5º, inciso 40 da Constituição. E eu falei para os senhores o seguinte, que a lei penal, em regra, não retroage. Porém, ela pode retroagir para beneficiar o réu. Falamos da irretroatividade da lei maléfica, da retroatividade da lei benéfica, e falamos da lex tertia, lex mitio, lex gravio, lei penal incriminadora, abolício crimes. Não é isso que nós conversamos? O que eu estou falando para vocês que a lei excepcional e a lei temporária, a regra é diferente. Como assim, André? Se eu tiver um período de paz, guerra e voltei à paz, o que vai acontecer? Se eu cometi um fato durante a guerra, eu vou ser preso e vou ser processado. Não é verdade? Eu estou em período de paz, estou na paz. Começou a guerra, eu cometo um crime de guerra durante a guerra. E esse crime de guerra, por exemplo, ele é punido com pena de morte, por exemplo. Eu vou ser preso e vou ser processado. Ainda que venha uma lei posterior, ainda que uma lei posterior, ou ainda que a paz acabe, se eu for julgado aqui, se o meu julgamento for aqui, o juiz vai aplicar qual lei? A lei posterior, que é a mais benéfica, ou a lei da guerra? Vai aplicar a lei que vigorava durante a guerra. Ainda que posteriormente essa lei seja revogada, ainda que a guerra acabe, ainda que as eleições acabem. Significa dizer que entre a lei excepcional e a lei temporária, não há que se falar em retroatividade ou irretroatividade, mas o que há de se falar é da chamada ultratividade. A ultratividade. Mas é benéfica ou maléfica? Não me interessa. Se eu estiver falando de uma lei excepcional, uma determinada circunstância, ou uma lei temporária, prazo, cometi o crime aqui, ainda que a lei perca a sua vigência, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, ainda que depois, ainda que ela já tenha sido revogada, ainda que a circunstância tenha terminado, ainda que seu prazo tenha cessado. Perfeito? É a chamada ultratividade. E aí, a gente vem falar aqui da... Eu não botei a súmula 711, eu deveria ter falado da súmula 711. Por que eu não falei da súmula 711? Por que no meu material não está a súmula 711?
De qualquer maneira, nós temos a súmula 711. E o que fala a súmula 711? Achei que fosse estar no meu material. O que diz a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal? Tá? Quando eu falo, deve estar mais à frente, com certeza, né? Que a súmula 711, ela fala o seguinte. A súmula 711, ela diz o seguinte, que se eu estiver falando de um crime permanente, então olha só, André, vamos entender aqui a súmula 711. Se eu tiver uma lei A, uma lei B e uma lei C, por exemplo, o indivíduo cometeu o crime aqui, ele é preso, ele está sendo processado. Se ele for julgado aqui, qual é a lei que o juiz vai aplicar na sentença? Não é verdade? Ele vai aplicar ao juiz a lei que for mais benéfica. Por que mais benéfica? Porque se a lei A, se a lei B ela foi pior, ela vai ser irretroativa. Você vai aplicar para frente. Se a lei C for melhor, ela pode retroagir para beneficiar o réu. Concorda comigo? Da mesma forma, se a lei B for benéfica, ela retroage. Se a lei C for maléfica, só aplica dali para frente. Então eu quero que você entenda que o fato praticado em A, sobrevindo duas leis, qual a lei que vai ser aplicada? Entre a B e a C, a lei que for mais benéfica. Está claro? Agora o que me interessa é o seguinte, o que interessa é que a súmula 711 ela fala o seguinte, e se por acaso eu estiver falando de um crime permanente? Se por acaso o indivíduo cometeu o crime aqui, sob a égide da lei A, e ele se consuma no tempo, um crime permanente, a sua consumação se prolonga pelo tempo. Se estivesse prolongando, aqui ele é preso e aqui ele vai ser julgado. Eu pergunto, qual é a lei que vai ser aplicada? A súmula 711 diz que a lei aplicada vai ser a lei C, ainda que ela seja maléfica. Mas professor, ele começou na lei A. Sim, mas ele consumou no tempo. Veio para a lei B, mas ele continua consumando. Veio a lei C. Qual é a lei que vai ser aplicada? Vai ser aplicada a lei C, ainda que seja mais grave para ele. Ainda que seja pior para ele. Ainda que a situação agrave para ele, ele vai responder pela lei C. É o caso, por exemplo, do moleque de 17 anos. Que sequestra uma pessoa, sobrevém a sua maioridade, não vai aplicar para ele mais o ECA, que é uma lei mais benéfica. Vai aplicar para ele o Código Penal, que é uma lei pior. A pena é maior. Aqui é a medida socioeducativa. Mas ele começou a cometer o crime menor. Sobrevindo à maioridade, aplica o Código Penal? Aplica o Código Penal. Essa súmula está aí no material em algum momento. Então você vai ver essa súmula aqui no quadro em algum momento. De qualquer maneira, graças a Deus, nossa aula é online. Você pode dar um pause e olhar a súmula 711 do Supremo. Perfeito? Tranquilo? Então nós temos a chamada lei temporária e a lei excepcional.